Oi, turma, bom dia, professora Thalissa. Eu vou trabalhar com vocês a última aula da apostila, que é a aula 12, da apostila 5 ainda, que fala sobre quantidade de calor sensível. Na última aula que eu passei para vocês, eu expliquei um pouquinho sobre os tipos de quantidade de calor, né? Relembrando, existe o calor que é chamado de calor sensível, que está envolvido com mudança de temperatura, e existe o calor que é chamado de calor latente, quando a substância ela vai receber calor, mas não muda a temperatura. Ela vai mudar o estado físico. Por exemplo, o gelo. O gelo começa a derreter a 0 graus. Então, no início, você vai ter gelo a 0 graus, no final, somente água líquida a 0 graus. Mas nesse intervalo de tempo que ele permaneceu a 0 graus, houve essa mudança de fase e o calor envolvido nessa transformação é o que a gente chama de calor latente. Aqui nós temos efeitos relacionados à troca de calor. Então, o corpo recebe calor e tende a variar sua temperatura, né? Os efeitos são dilatação, ele aumenta ali, ele passa a vibrar mais, aumenta a sua vibração e se expande, ele dilata, na maioria das vezes, né? E o efeito térmico, ele altera a sua temperatura e também pode mudar o estado físico da matéria. O sólido passar para líquido, enfim. Capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo representa a quantidade de calor que a substância precisa receber para que a temperatura varie em 1 grau Celsius. Então, nós temos a fórmula aqui. É a quantidade de calor dividido, esse símbolo é a variação de temperatura, é o θ. Então, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que é igual a C, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica é um conceito muito parecido com o de calor específico, que daí seria o Czinho. Qual que é a diferença entre eles? O calor específico, ele é relacionado a 1 grama da substância. Então, por exemplo, o calor específico da água é 1. Então, 1 grama de água precisa de 1 caloria para que mude 1 grau Celsius. Agora, se eu tiver 500 gramas de água, aí eu já tenho o conceito de capacidade térmica. Aí vai ser a massa, olha só, a capacidade térmica vai ser a massa vezes o calor específico. Então, a capacidade térmica, ela se refere à massa toda da substância, enquanto que o calor específico, ele é relativo a 1 grama. E ainda a gente tem também a grandeza física muito presente no nosso dia a dia, que é a caloria. Caloria e calor específico é o mesmo conceito, só que a gente vai usar caloria quando a substância relacionada é a água. Se for alumínio, ferro, enfim, algum outro material, a gente usa calor específico. Se for a água, a gente usa caloria. A gente tem que fazer uma ingestão diária de 2.000 calorias por dia. O que isso significa? Seria essa quantidade de calor necessária para que o corpo varie em 1 grau Celsius. É o mesmo conceito de calor específico. Portanto, a quantidade de calor, que é o Q, vai ser a capacidade térmica vezes a temperatura. Se eu substituir a capacidade térmica por massa vezes o calor específico, nós temos a famosa fórmula do Q-macete. Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. Se quiser escrever T ao invés desse símbolo, fica mais fácil. ΔT significa a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Ainda, nós podemos usar essa outra fórmula aqui. Quantidade de calor vai ser igual ao número de mols
vezes o calor específico molar, vezes a variação de temperatura. Não é tão usada, mas vocês podem ver nos exercícios, enfim, estou apresentando para vocês. E aqui nós temos a unidade de medida. Quantidade de calor é energia, portanto, o padrão é joule, mas a gente usa muito caloria. Massa, quilograma, usualmente grama. Variação de temperatura Kelvin, usual Celsius. Capacidade vai ser joule por Kelvin, usual caloria por grau Celsius. Calor específico joule por quilograma Kelvin, usual caloria por grama grau Celsius. E o calor específico molar, joule por mol Kelvin ou caloria por mol grau Celsius. Não precisa ficar preocupado, tem que memorizar todas essas unidades de medida. Se no exercício ele quiser que você faça alguma conversão de unidades, ele vai te dar. Por exemplo, ele te deu o calor específico da água, que é 1 caloria, mas ele quer a resposta em joule. Então, ele vai te dar lá no exercício. Adote 1 caloria igual a 4,2 joules. Aí, você vai multiplicar o valor que você tem por 4,2 para fazer a transformação. Se ele não pedir, você pode deixar na unidade mesmo que está. Definição de caloria, que eu já falei, é a quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de 1 grama de água para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius, mais precisamente de 14,5 a 15,5, que foi o valor que eles observaram. Relação de unidades. 1 caloria vale 4,2 joules aproximadamente. A variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin. E 1 quilograma equivale a 1000, ou 10 na terceira gramas. Interpretação de sinais. Se o corpo recebe calor, quantidade de calor é positiva. E se o corpo perde calor, quantidade de calor é negativa. Aqui a gente vai fazer o exercício número 1. Como se determina o valor energético dos alimentos? Você já se perguntou de que forma alguém determinou que o valor energético, por exemplo, de 100 gramas de banana vale 90 quilocalorias? Uma maneira de determinar o valor energético de um alimento é aproveitar o calor liberado em sua completa combustão para aquecer certa massa de água. Aferindo-se a variação de temperatura da água, é possível estimar a quantidade de energia que ele libera na queima do alimento. Em tese, essa é a energia que o alimento libera quando você a digere. Observe a tabela abaixo que mostra o valor nutricional para 100 gramas de uma banana nanica crua. Então, nós temos o valor energético, 100 gramas, 90 quilocalorias, aí tem quantidade de carboidrato, proteínas, sais minerais. Aí diz assim: considere que em um laboratório responsável por conferir o teor energético dos alimentos tenha sido consultado para verificar se a tabela acima está ou não correta. Suponha que você tenha 150 gramas de banana crua e elas tenham sido queimadas, e que o calor liberado nessa combustão tenha sido empregado para aquecer 2 litros de água, inicialmente a 20 graus. Considere que apenas 60% da energia liberada nessa queima tenha sido efetivamente absorvido pela água. Então, ele acabou perdendo 40%, só vai utilizar 60%. E assumindo como verdadeiros os valores apresentados na tabela, a temperatura final atingida pela água deve ser. Bom, a partir da tabela nós concluímos que 100 gramas de banana tem 90 quilocalorias. Portanto, se você tem 150 gramas, vai ser as 90 calorias mais a metade de 90, que é 45. Portanto, eu vou ter em 150 gramas 135 quilocalorias. Quilo indica 1000. Então, na verdade, eu vou ter 135 mil calorias.
Mas apenas 60% desse valor foi usado para aquecer a água. Então, você vai fazer 60 sobre 100, que é 0,6, vezes 135. Isso vai dar 81 quilocaloria, ou seja, 81 mil calorias. A partir da expressão de quantidade de calor sensível, a gente vai jogar na fórmula do Q macete, a quantidade de calor, que é o que nós temos, 81 mil, eu passei para caloria, é igual a massa. Um detalhe, ele me deu 2 litros de água. Como é que surgiu esse 2.000 aqui? 2 litros é equivalente a 2.000 ml. E, portanto, para a água, 1 ml é igual a 1 grama. Então, 2.000 ml, eu vou ter 2.000 gramas. Por isso que surgiu 2.000 aqui. Então, repetindo, ficou a quantidade de calor, que é 81 mil, é igual a massa, que é 2.000, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero. Aí, eu vou dividir 81 mil por 2.000, vai dar 40,5. Essa foi a variação. Veja que eu tenho a resposta. Só que eu não quero saber qual foi a variação. Eu quero saber qual foi a temperatura final. Então, a gente vai ter que substituir aqui. A variação vai ser a temperatura final, que é X, menos a inicial, que é 20, igual ao valor da variação que a gente achou que é 40,5. Então, X vai ser igual a 40,5 mais 20. Portanto, 60,5. Alternativa D é a resposta correta. Questão número 2. Uma questão do Enem. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o planeta. E essa energia pode ser captada por aquecedores solares, que é uma ótima saída, na verdade. Os painéis, fotovoltaicos, que a gente chama. Ele é armazenado e convertido posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, a potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Essa é a potência de insolação. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano que aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior seja de 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação provenientes do Sol e que o calor da água é igual a 1 caloria por grama Celsius, que corresponde a 4.200 joules por quilograma Celsius. Então, qual deve ser o comprimento linear do refletor necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada de água, de 20 para 100 graus Celsius em 1 hora de funcionamento? Então, olha só, parece que é uma questão impossível de ser resolvida, mas a verdade é bem simples. Primeiro, vamos retirar os dados que nós temos. Ele me deu essa quantidade aqui, de 1 tonelada. Então, eu tenho a massa. 1 tonelada são 1.000 quilogramas. O calor específico da água eu tenho também, que é 4.200. E a temperatura variou de 20 para 100. Então, a variação foi de 80. Primeiro, eu vou substituir na fórmula do Q macete e vou achar a quantidade de calor total.
Então, Q macete vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso vai dar 336 milhões de joules. Aí, ele me disse que a potência para 1 metro quadrado é de 800 watts. Vamos calcular a potência que a gente tem a partir dessa energia aqui. A potência vai ser a quantidade de energia, que no caso é a quantidade de calor, transformada, né, em função do tempo. Portanto, a potência vai ser igual à quantidade de calor, que é 336 milhões, por isso 10 na sexta, né, são 6 zeros, dividido pelo tempo. Ele me deu 1 hora de funcionamento. Em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Resolvendo isso, vai dar 9,3 vezes 10 na quarta. 93 mil watts. Aí eu monto uma regra de 3. Se em 1 metro quadrado eu tenho 800, que ele me deu no exercício, em 93 mil watts eu vou ter X. Dividindo 93 mil por 800, eu vou ter uma área de 116,25 metros quadrados. Aí eu só vou jogar na fórmula. A área é a base vezes a altura. A área é 116,25. A base, que seria o comprimento, é o que eu quero. E a largura é 6. Dividindo 116,25 por 6, vai dar aproximadamente 19 metros. Portanto, se encaixa na letra A, entre 15 e 21 metros.